E aí, galera, bem-vindo ao nosso Nortecast. Meu nome é Jean, sou CEO da Norte6 e estou aqui com um convidado muito especial, Hugo Christian, nosso gerente de desenvolvimento da Norte6. Prazer muito grande a gente estar aqui para que a gente possa estar comentando, falando aí para essa galera que vai iniciar na programação. Tudo que eles precisam saber, né? Isso é importante a gente estar passando e contribuindo com esses novos profissionais, principalmente esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Exatamente, Ian. Prazer, pessoal. Sou o Hugo, coordenador do Departamento de Desenvolvimento Norte6. E para você que está iniciando nesse mundo de programação, venha conosco participar desse Nortecast. Bem, Hugo, vamos começar então com vamos direto ao ponto, né? Aquela pergunta que ela é a clássica, que todo mundo que está começando que tem aquela dúvida. Qual linguagem de programação eu devo estudar, eu devo aprender? Isso é relevante? Não é relevante? Se é, qual é a linguagem por onde eu devo começar? Bom, Jean, em muitas faculdades o povo inicia muito pelo Python, né? A aula de programação é clássica, mas também eles utilizam muito o Java, né? Por conta de ela ser uma inicial, um código mais fácil de se aprender, um código mais fácil de se manusear, né? Então, todas as faculdades, todos os locais, todos os cursos, o povo inicia muito a aula de programação dessas duas linguagens. Ela é relevante no mercado hoje, né? Por quê? Porque ela é uma base inicial para você evoluir até mesmo o mercado, que o mercado pede, que é o C#, que é o Delphi, entre outros. Mas, inicialmente, o povo inicia muito hoje com o Python e o Java. São as duas linguagens que é mais utilizáveis aí nos cursos que a gente encontra no mercado hoje em dia. Falando em Java já é uma linguagem já consolidada há décadas, né? Python também, só que ela teve uma curva agora, nesses últimos anos, aí, desses últimos 5 anos, com o aumento aí da IA, vamos dizer assim, né? Dessa como é que fala? Dessa disseminação da IA, e as empresas desenvolveram muitos templates em Python, né? Todo mundo passou a utilizar, então a curva dele, que eu já vi sobre isso, a curva foi bem ascendente, né? E isso aí hoje não tem mais volta, né? Essa linguagem aí, principalmente porque para desenvolver para IA, back-end, por exemplo, é o que vai rolar, né? Isso. Hoje o Python ele evoluiu assim drasticamente, uma evolução grande, assim, sem falta de acompanhamento, né? Porque a IA ela veio para evoluir muito essa questão da automatização, né? E o Python não quis ficar para trás nesse quesito. O Python não quis ficar para trás, o Python foi evoluindo, até porque hoje o Python você consegue desenvolver até para multiplataformas. Hoje o Python consegue fazer essa evolução, né? Você consegue programar nele tanto pelo back-end, API, quanto desktop, né? E hoje, o mercado hoje ele está propício a isso, a essa evolução do Python. Se você parar um pouco para observar, muitas empresas não vai pedir um programador em Python, mas o cara que entra naquela empresa, ele já sabe o básico do Python já para se manusear, né? Então o Python hoje ele cresceu muito, muito mesmo, e com essa volta, e com esse boom da IA, que vamos dizer, um boom, né, na verdade, de um dia para o outro, né, o Python ele foi para acompanhar junto com a IA. E hoje está aí. Maravilha. Para esse profissional que está iniciando, né, esse desenvolvedor iniciante, escolheu, decidi que vou trabalhar com Python, tenho afinidade, ou Java, né? Aí ele escolheu a linguagem, né? Quais são as principais ferramentas, depois de ele ter escolhido a linguagem, que são importantes para quem está começando essa jornada? Bom, hoje existem várias IDEs no mercado. Cada linguagem dessa aí, ela se envolve com muitas ideias da própria Microsoft entre outros. Mas, vamos dizer, eu vou iniciar no Python, eu
eu quero evoluir o Python. Então, hoje o povo utiliza muito o VS Code, né? O VS Code, mas existe um compilador para eu poder executar o Python, né? Eu quero entrar no mundo do back-end, da API. Eu também utilizo o VS Code. E às vezes eu também utilizo o Visual Studio normal, o que vem dos frameworks, né? Eu também quero utilizar, eu vou iniciar minha jornada na programação mobile. Então aí hoje no mobile existe o Android Studio, existe o Xcode, existe cada ideia dessa tem a sua própria ferramenta de execução, né? Então o Windows tem o VS Code, o Mac existe o Xcode, né? Então cada ideia dessa tem a sua própria plataforma de virtualização. Eu quero iniciar no desktop. Então, no desktop vamos trabalhar com o Visual Studio, que é um trabalho da C#. Não, agora eu vou focar no Java. Eu estou falando do tipo full stack, né? O cara full stack já sabe de tudo. Back, o front e o DevOps, né? Eu quero trabalhar no Java. Aí o Java existe o Eclipse, existe o NetBeans. Então, cada um dessas aí tem a sua linguagem padrão para se trabalhar. E às vezes, um exemplo, o NetBeans, às vezes ele trabalha com várias outras linguagens, não só o Java. Ele trabalha com C também. A mesma situação do Visual Studio, ele trabalha também com C, ele trabalha também com Java. Maravilha. Não, você falando aí em linguagens e citando tantos exemplos, né, de ferramentas, né, em linguagens. Talvez uma informação que a galera ou a maioria não saiba é que no mundo existe mais de 1.200 linguagens de programação. Quando eu soube desse número, achei impressionante, né? Porque acho que eu não conheço nem umas 10, sabe? Então, é muito, né? E também existem linguagens que são de alguns governos, elas são exclusivas, né? A gente não tem acesso a essas linguagens, né? Essas ideias, né? Que alguns governos utilizam, né? Algumas empresas de grande porte, né? Isso mesmo. Hoje está dessa forma. Linguagem de programação existe várias, né? Hoje, quando eu falo sobre programação em si, eu sempre falo igual os colegas meus, que é interessante eles focar na lógica da programação. Foco na lógica da programação, porque a linguagem é só um complemento. Ali, cada ideia tem suas particularidades e suas palavras reservadas, né? Por exemplo, eu quero fazer um processo de repetição. Então, todas as linguagens de programação vai ter o mesmo processo de repetição, o mesmo laço de repetição. O while, o for, o for each, todas elas vai ter o mesmo. A diferença vai estar na lógica de programação. Então, se você for entrar nesse mercado, foque na lógica de programação. Estude lógica de programação, para depois você focar na linguagem. Porque linguagem vai ter várias. E aí, quando você sair, vamos dizer, eu vou voar no mercado, eu já sei tudo da lógica, quando eu for pegar uma linguagem, eu não tenho aquela dificuldade para eu manusear aquela linguagem, porque eu já sei o osso do carro, né? A parte do ferragem do carro, né? O osso. A parte de ferragem do carro, né? Então é isso. É muito bem interessante o que você falou, que a gente já começou falando lá, que era a pergunta clássica, era sobre linguagem, né? Mas se for avaliar no universo de quem vai iniciar, por exemplo, a lógica, é que eu costumo dizer, se você não tem lógica, não é só de programação, existe lógica e senso crítico, é um ponto que precisa ser melhorado bastante para você entrar na programação. E essa lógica está muito relacionada à matemática. Se você não gosta de matemática de jeito nenhum, é melhor você passar a gostar, aprender, porque senão você vai ter muita dificuldade. Quem gosta de matemática, gosta de fazer cálculo, equações complexas, tem mais facilidade de entendimento lógico para a programação, porque programação tudo é Lógica. Tudo é lógica, né? Não tem outra alternativa, né? Isso. Tudo é lógica, né? E também é muito interessante também nessa jornada de aprendizado é você poder utilizar dos colegas de comunidades para aprender, não é não? Ao invés de você tentar fazer tudo sozinho, aprender tudo sozinho. Pode aprender, eu acredito que seja mais lento. O que você acha sobre isso? Hoje é interessante você participar de fóruns, participar de inclusive podcast também.
É interessante você assistir muitos vídeos, muitos eventos. Muitas faculdades fazem muito evento voltado à linguagem de programação, à área da programação em si, né, hoje em dia. Existe hoje muitos eventos chamados hackathons, que são uns eventos de competição, de programação, né, no mercado hoje. Também existe um grupo de bate-papo chamado, que o povo utiliza muito no Discord. O Discord é uma comunidade lá que o povo se une para falar muito sobre a programação em si. Mas você tem que procurar um canal voltado a isso, né? Um canal voltado à linguagem de programação. Então hoje, vamos dizer que hoje existe um mercado amplo para você aprender. Você não está sozinho, né? Você, além de aprender na faculdade em si, você consegue aprender por vários outros eventos que acontecem no mundo afora e até mesmo na sociedade. Interessante, durante a minha trajetória, né, o que a gente percebe desde a década de 90, eu sou jovem ainda, tá? Mas desde a década de 90 até hoje, é que muitos desenvolvedores, ou que vão iniciar na área de programação, desenvolvimento, eles têm vergonha, né? Às vezes tem vergonha de mostrar o código dele para um colega de trabalho, um colega, de achar que não tá legal, né? Mas eu digo para essa galera, não precisa ter vergonha, porque alguém sempre começou de algum ponto, precisa começar. E que geralmente essas comunidades ou os colegas, a maioria deles sim vão incentivar, né, você com isso você vai aprender mais, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje muita gente tem essa vergonha de apresentar o que fez ali, né? Por exemplo, você dá um exemplo aqui da questão da evolução do código. Às vezes a pessoa fez um código lá que uma pessoa hoje que tem um conhecimento vasto faz um código em 5 linhas, essa pessoa ela fez em 20 linhas. Ou até 50 linhas, aí ela fica com aquele medo, aquele receio de entregar, de mostrar o código para aquela pessoa e ela fica com medo, rapaz, eu vou receber críticas justamente daquela codificação minha, mas não precisa ter isso, né? A gente tem que ver que a gente está ali num grupo onde um apoia e ajuda o outro. Não é, nós estamos ali como inimigos, né? Hoje o mercado, muita gente ele acha que a gente está como inimigos, e não é assim. A gente está ali para crescer e evoluir em conjunto, todo mundo junto ao mesmo tempo. Interessante, você falou aí, questão de que muitos assemelham ou faz a comparação. Que eu escrevi aqui um método, esse método eu gastei 100 linhas, o meu colega fez em 30 linhas. E a gente tem que ter um senso crítico e fazer uma análise. Se realmente esse que escreveu 30 linhas, se o código dele permite evoluir, permite que outro colega possa compreender, porque eu já vi muito código escrito bem curtinho, só que de difícil compreensão, só quem fez compreende, ele usou, né, outro colega ou a equipe não compreende. Isso acaba dentro de uma equipe onde você tem que produzir softwares que vai ser utilizado por uma equipe que vai olhar aquele código e vai usar aquilo ali, pode ser uma dificuldade. Então é bom ter um balanceamento aí, né? Que às vezes escrever uma linha a mais ou 2 linhas a mais, mas que deixe mais claro, é melhor do que não ter e não estar claro para o colega, né? Isso. Hoje tem essa situação do povo o pessoal fazer muito essa linha de código onde que os outros não têm conhecimento. Isso na verdade, às vezes as pessoas acham que é o seguinte, eu estudei muito, no caso, né? Eu aprendi muito, eu aprendi até umas palavras reservadas que a ideia tem, que o outro não sabe, o outro não tem conhecimento ainda. Isso vai acontecer demais, isso acontece demais, né? E aí, quando eu vou olhar aquela palavra reservada, rapaz, eu nunca vi essa palavra, eu vou lá pesquisar na internet, muita gente faz isso aí. E às vezes a atualização do framework em si. Eu estou falando um exemplo muito do C#, né? C# ele tem, às vezes, muitas palavras reservadas que vai sendo criados em frameworks futuros, né? Então, assim, às vezes um programador que está iniciando o mercado, ele tem a vergonha, ao mesmo tempo ele sabe códigos, informações, vamos dizer, mais atuais do que o outro que quer ver, que quer. Então aí às vezes ele fala um código lá que, rapaz, o outro, não sei nem o que é isso aí eu vou lá pesquisar que eu encontrar a solução daquilo lá. Isso acontece demais, isso aí vai acontecer muito. Mas é interessante fazer aonde todos estão no mesmo caminho, no mesmo trilho. É interessante você fazer uma coisa nova onde o outro não tem conhecimento. Ou até mesmo é interessante essa pessoa que fez a implementação, ela chegar e explicar. Esse cara aqui ele é responsável por isso, isso, aquilo. Esse é um método interessante a ser feito. Dentro desse contexto aí, também que está começando, comece tendo o hábito, né, de documentar o seu código, né?
para você mesmo e para o seu colega, para a equipe, se você estiver trabalhando em equipe. Uma coisa é você fazer agora, daqui um pouco você lembra, amanhã você continua lembrando, mas no ano que vem, será que você lembra daquele código lá, daquele ponto que você não documentou, né? Eu já cheguei ao caso de ver uma linha de código que tinha as 10 condições na mesma linha, né? Pô, como é que ele vai compreender todas aquelas condições, a complexidade daquilo ali? É uma instrução simples, mas se transformou muito complexa porque queria reduzir o número de linhas para baixo e colocou toda a mesma linha direta, né? Ficou mais difícil, né? Isso. E ainda mais sem documentação, né? E o importante é continuar a aprender, a estudar todo dia, não é mesmo? Isso mesmo, é interessante você estar sempre conectado a um livro, conectado à internet em si, né? Porque hoje a internet ela é vasta, tem muita informação rodando aí, né? E no caso você consegue ter informações precisas de programação. Só que às vezes é interessante você pegar primeiro o inicial, de sempre, a lógica de programação. Não é bom você já pegar a linguagem de programação. Inicia sempre pelo lógica de programação. Coloque isso na sua cabeça. Quando eu vou iniciar a programação, eu vou iniciar pela lógica. Eu não vou começar a iniciar pela linguagem, né? É igual, por exemplo, vou levar um exemplo na parte da música, né? Às vezes o cara acha que a música, eu sabendo a cifra, eu já consigo pegar qualquer instrumento já para tocar. Não, se você souber a partitura, você consegue pegar qualquer instrumento. A partitura ela é como se fosse uma lógica de programação, né? Então, assim, é a mesma situação da linguagem de programação. Você inicia pela lógica, conecta, vai atrás do livro, vai na internet, pesquisa. Existe hoje blogs muito precisos, né, com mais informações muito concretas, informações onde você tem um entendimento fácil. E, além disso, existe também muitos vídeos no YouTube, né? Muitos vídeos no YouTube onde que te explica o que seria a lógica, quais são os processos da lógica, o que você precisa fazer para você ser hoje um grande profissional da área da tecnologia. Muito bem. E isso é importante, nunca parar de investir. Existem milhões de conteúdos que são grátis, que está por aí na internet, estão com os colegas, com as comunidades, né? Os conteúdos pagos, cursos pagos, né? E você não... E utilizar esses conteúdos para você aprender e colocar em prática, não só onde você está trabalhando, mas também desenvolver alguns projetos pessoais, né, para você se descobrir. Eu lembro que quando eu estava começando, eu inventei e fiz um joguinho, né? Isso foi na década de 90, né? Eu fiz um campo minado, claro, copiei da ideia do Windows, né? Que ele tinha, né? Naquela época, que ele tinha aquele joguinho do campo minado, copiei. Eu achei bem interessante, porque quando eu logava com o meu usuário no meu jogo, eu sempre ganhava. Era bem legal o jogo que eu fiz, né? E você, conta um pouco também da sua história, de como você começou, você desenvolveu algum projeto pessoal ou não, você já veio direto da faculdade para a empresa, como é que foi essa jornada sua? Bom, eu realmente comecei a estudar na faculdade, né? Mas meu projeto inicial foi uma calculadora. Eu fiz uma calculadora que é o padrão de todas as faculdades, eles pedem para você fazer uma calculadora. Né? E nessa época, quando eu aprendi a desenvolver, eu aprendi justamente no Java, né? Então aí fiz essa calculadora no Java Desktop, evoluí a calculadora para o Java Web e evoluí a calculadora para o Java Mobile. O mesmo projeto para todos. Às vezes também, um professor meu, conhecido muito no mercado aqui de Araguaína, pediu para a gente fazer também um outro sistema. Então aí eu fui estudar mais sobre o sistema e eu fiz tipo um sisteminha de venda normal em Java também, né, embaixo de estoque, cadastro de produto normal em Java também. Mas assim, eu não evolui para nada, só deixei de replicar, né, eu utilizei só na questão do Java mesmo, só para apresentar meu projeto final do curso, né, do curso não, na verdade foi do período, né. E no meu projeto final de TCC eu não fiz nenhum projeto, eu simplesmente fiz um protótipo de um sistema de turismo da cidade de Araguaína. Então, minha ideia era conectar todas as partes de eventos, vendas de cardápios, né, chacras, todos os processos da cidade de Araguaína em um só software, em um só sistema mobile. Então eu comecei na faculdade, estudei muito faculdade na LAS, Desenvolvimento de Sistemas, né? Fiz um outro curso voltado para a internet, para a web,
né? Aprendi também a linguagem web, né? PHP, HTML, CSS, JavaScript, aprendi também essas linguagens. Fiz um projetozinho, um site de uma banda normal. Né? Também hoje não evoluiu para nada, ficou só naquela página de apresentação, né? E também, a partir desses 2 cursos que eu fiz, aí eu consegui entrar no mercado, entrar na North-Seas. A partir da North-Seas comecei a evoluir, a estudar mais sobre o C#, sobre o desktop, né? Então hoje eu não vou dizer que eu sou um cara, um full exatamente no desktop, no C#, né? Mas eu conheço tanto o web, quanto o mobile, quanto o desktop, e estou agora entrando para evoluir meus estudos no DevOps, que é a parte mais parte computacional, né? Nuvens e entre outros. Maravilha, você fez bastante projeto, tem bastante experiência, né? Isso aí deve ter sido, sim, um fator que melhorou bastante, né? E acelerou a sua curva, né? de aprendizado e profissionalização, né? Nós temos idades bem diferentes, né? Os meus desafios de quando eu comecei a desenvolver, que foi lá em 91, e você já foi em outra época bem mais recente, quais foram os seus principais desafios, suas principais dificuldades, né? Eu lembro que quando, lá na década de 90, a pessoa chamava a gente assim, o menino que mexe com o computador, porque as pessoas nem sabiam o que fazia, né? Isso era um desafio pra gente falar assim, pô, a pessoa não sabe nem o que eu faço, né? E você, quais foram os seus principais desafios para você iniciar essa jornada? Geralmente, eu acredito que até hoje tem essa mesma situação do menino do computador, né? O carinha da TI, que eles chamam hoje, né? Hoje chamam o carinha da TI. Então, hoje, se eu for programador, eu sou desenvolvedor, a primeira coisa que o povo acha que eu faço é formatação de um computador. Eu acho que é o mesmo desafio de antigamente, né? O povo acha que você está sabendo programar, desenvolver, você é o cara que formata o computador. Eu sei fazer formatação do computador. Mas tem gente que entra nesse mercado, que entra na programação, que não formata o computador, né? Só sabe programar, só sabe desenvolver, né? Ou às vezes eles falam muito que você é garoto de programa. Garoto de programa. Gente, é um garoto de programa em outro sentido, tá? Não é questão de garoto de programa de outros pensamentos, né? Mas hoje o nosso desafio é esse detalhe, né? De achar que a gente sabe de tudo e ao mesmo tempo a gente sabe, vamos dizer, um mínimo, né? Só apenas a programação e não a formatação entre outros. Não, mas isso aí era verdade mesmo. Eu lembro que eu já fui eu já fui abordado num semáforo e a pessoa dizia assim, eu tô com o meu computador estragado, o que é? Não sei, eu sou desenvolvedor, não sei o que é, o que seu computador o que ele tá estragado, né? Outra vez eu estava numa loja de informática, um cliente tinha comprado um mouse nessa loja. Aí o cliente voltou lá na loja porque o mouse não estava funcionando. Aí o dono da loja era conhecido da gente, aí ele falou, Jean, vê aí o que esse mouse tem. Eu vi o quê? Eu não sei mexer com o mouse, eu só sei usar ele. É honrado, eu não sei, eu sou de outra área, né? Então a gente era bem confundido mesmo, né? Em relação à área de desenvolvimento, né? É isso aí, pessoal. A gente deu aqui só um gostinho aí inicial para você que vai iniciar nessa jornada de programador. E tem muito mais pela frente. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com seu amigo que deseja programar, segue nossas redes e aguarde por próximos episódios. Então até a próxima, galera. E lembre-se que codificação, o código que você desenvolver é poder, e com poder vem grandes responsabilidades. E você é responsável pelo código que você escreve. Então, use-o com muita sabedoria, com muita inteligência. Até a próxima.